Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a digestão na boca, faringe e esôfago. Aí é o seguinte, quando a gente trata da digestão, a primeira parte que você lembra é a boca, né? Porque assim, a boca é onde, vamos dizer assim, é onde tudo começa, né? Fisicamente falando e quimicamente falando. Aí presta atenção, olha para esse esquema aqui da boca. Ei, depois eu vou sair da frente para tu tirar uma foto só desse esquema aqui. Vê que esquema massa esse da boca. Aí o que que acontece? Eu coloquei esse esquema aqui da boca para te lembrar que na boca acontece duas digestões. A digestão física, que vai ser feita pela mastigação, ou seja, que na verdade a digestão física, ela é a mastigação que é feita pelos dentes, tá? E lembrem que o papel da mastigação é exatamente triturar, diminuir o tamanho do alimento que a gente ingeriu, tá? Para facilitar exatamente o ato de deglutir, para facilitar exatamente você engolir esse alimento. E assim, a mastigação, ela também vai ajudar o trabalho da digestão química. Ah, André, mas como assim digestão química? Como assim facilitar o trabalho da digestão química? É porque o que é que acontece? Lembrem que na boca a gente vai ter umas glândulas que a gente vai chamar de glândulas salivárias, que aqui eu até trouxe para vocês, ó. A glândula sublingual, tá aqui. Eu tenho a glândula submaxilar e eu tenho essa glândula parótida, que é exatamente essas glândulas salivares. Lembrem que essas glândulazinhas aqui, elas são as glândulas responsáveis pela produção da saliva. E assim, a saliva, dentro da composição da saliva, a gente tem água, sais minerais, mas assim, a coisa mais importante que a gente tem na saliva para digestão, vamos dizer assim, para digestão química, são as enzimas. Lembrem que na saliva nós vamos encontrar a danada da amilase salivar ou ptialina, que é exatamente uma enzima que vai iniciar, que vai trabalhar na digestão de carboidratos, tá? Vai trabalhar na digestão de açúcar. Ah, Andrei, mas como assim digestão? Quebra. Vai quebrar esses nutrientes grandes em nutrientes pequenos. Porque o que que acontece? Quando você pega esse termo digestão de maneira propriamente dita, o termo digestão significa quebra. Você vai pegar um nutriente grande, você vai pegar uma molécula grande, quebrar em pedaços menores para ajudar o teu corpo a absorver. Ah, André, então quer dizer que pode ter um nutriente que não precisa de digestão? Não, se o nutriente for pequeno e o corpo já conseguir absorver ele daquele tamanho, você não precisa digerir ele. Mas se você tiver um nutriente grande, ele vai ter que sofrer uma quebra, as enzimas vão lá, quebram ele em pedaços menores para facilitar a absorção. Aí o que é que acontece? Quando o cara está mastigando, quando o cara está triturando lá o alimento, amassando, rasgando o alimento, lembrem que essa mastigação é feita pelos dentes, ele vai facilitar o trabalho da saliva. Ele vai facilitar exatamente esse trabalho da saliva. Aí quando eu digo que ele está facilitando o trabalho da saliva, ele vai facilitar a ação das enzimas que eu tenho na saliva. Claro, a mais conhecida é essa que eu te disse já, que é a amilase salivar ou ptialina. Porém, tomem cuidado que na saliva a gente também pode ter lipases fracas, que são lipases que já iniciam a digestão de gordura para facilitar para outras partes do corpo. Aí o que que acontece? Na medida que você está tendo a mastigação, na medida que você está fazendo a digestão física, a digestão química já está acontecendo também por causa das enzimas que eu tenho na saliva. Aí você vai formar o bolo alimentar. Tá? Você começa a formar esse bolo aqui na boca, beleza? Lembrem que a língua, além de trabalhar na percepção dos sabores, lembrem que a língua é importantíssima para o processo porque ela vai ajudar no ato da deglutição. Ei, ela vai ajudar no ato da deglutição. Aí você pode dizer, ah, Andrei, mas o que é deglutir o alimento? O que é essa coisa da deglutição? É você engolir o alimento. Você vai botar o alimento para dentro. Aí o que que acontece? Quando esse alimento ele sai da boca, olha para cá, ele vai para a faringe. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam da faringe? Olha, a primeira coisa que vocês não podem mais esquecer de jeito nenhum da faringe é que a faringe é um canal que ela vai participar, é um canal que participa simultaneamente de dois sistemas. A danada da faringe vai participar tanto do sistema respiratório como do sistema digestório. Andrei, vai ter alguma diferença no nome? Por exemplo, a parte da faringe que trabalha na respiração, a gente vai chamar de nasofaringe. Ei,
A parte da faringe que trabalha no sistema, trabalha no sistema digestório é a orofaringe. Então, o que é que acontece? Quando a gente faz a deglutição do bolo alimentar, quando o bolo alimentar ele entra, ele vai para a faringe. Aí essa danada dessa faringe, Andrei, qual é a faringe? Olha para cá, é a orofaringe. Que aí o que é que acontece? O bolo alimentar vai para a orofaringe e da orofaringe ele já vai para o início do tubo digestório. E só um detalhe, tá? Lembrem que quando esse bolo alimentar ele está passeando pela orofaringe, não tem digestão. Na orofaringe a gente não vai ter liberação de enzima, a gente não vai ter digestão, tá? É só um caminho, é só um canal que vai levar o bolo alimentar da boca, tá? Da cavidade bucal, para o começo do tubo digestório. Aí assim, quando a gente fala de começo de tubo digestório, quando a gente vai falar do tubo digestório de maneira propriamente dita, olha para cá, aí a gente vai falar do danado do esôfago. Lembrem que, como o nome está dizendo, o tubo digestório é um tubo único, aonde a gente vai ter diferenciações anatômicas para a gente chamar de um órgão chamado de esôfago, depois você vai ter o estômago, depois você vai ter os intestinos, o delgado e o grosso. Mas lembrem que tudo é interligado, é um tubo único. Aí o que é que acontece? O início do tubo digestório é o que a gente chama de esôfago. Andrei, qual é a função do esôfago? A função do esôfago é pegar o bolo alimentar da orofaringe e levar ele até o estômago. Vai pegar o bolo alimentar da orofaringe e vai levar ele até o estômago. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, vai ter digestão no esôfago? Não. Não tem digestão no esôfago. Não tem nenhuma produção de enzima, não tem nenhuma digestão, olhe para cá, não tem nenhuma digestão química no esôfago, tá? O esôfago, ele é exatamente só um canal. Agora tem um detalhe importantíssimo. Para esse bolo alimentar chegar no esôfago, deslizar no esôfago e chegar no estômago, a gente vai ter uma movimentação. Lembrem que a movimentação que acontece no tubo digestório, veja o que eu estou dizendo, tá? No tubo digestório, é uma movimentação que a gente chama de peristaltismo ou movimentos peristálticos. Porque o que é que acontece? No tubo digestório, a gente vai ter uma musculatura lisa. Como a gente vai ter uma musculatura lisa, então você vai ter sucessivas contrações e sucessivos relaxamentos. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Nessa movimentação, o bolo alimentar, ele vai deslizando não só no esôfago, mas ele desliza no tubo digestório como um todo. O problema é que muita gente fala de peristaltismo só no esôfago, mas o peristaltismo ele acontece no tubo digestório como um todo, tá? Aí o que é que acontece? Quando começa o peristaltismo do esôfago, o bolo alimentar vai passeando, 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 até chegar no estômago. Só tomem cuidado que é assim, olhe, na entrada do estômago e no final do esôfago, você vai ter um anel muscular. Esse anel muscular, que fica na entrada do estômago, que é exatamente o final do esôfago, é chamado de esfíncter. Esse anel muscular, que é o esfíncter, ele contrai e ele relaxa. Quando o bolo alimentar ele precisa entrar no estômago, esse anel muscular ele relaxa, o esfíncter relaxa, aí o bolo alimentar entra. Quando vai começar a digestão do estômago, aí esse anel muscular fecha, contrai. Esse esfíncter que vai separar o final do esôfago do começo do estômago é o que a gente chama de esfíncter cárdia. Meu Deus, o esfíncter cárdia é o esfíncter que vai separar, presta atenção, o final do esôfago e o começo do estômago, tá? Aí, resumindo, falou de digestão da boca, você vai ter uma digestão física e uma digestão química. Falou da faringe, lembrem, a parte da faringe que trabalha no sistema digestório é a orofaringe, é só um canal que vai levar o bolo alimentar da boca para o esôfago. E falou do esôfago, lembrem que o esôfago é um tubo que inicia o famoso tubo digestório. É a primeira parte do tubo digestório, tá? Vou sair da frente agora, porque eu sei que a tua agonia é copiar. Eu vou sair da frente para tu tirar uma foto e copiar tudo, tá? Valeu, viu?